E aí, continuando a nossa série aqui, gente. Então, na verdade, essa é a primeira organela membranosa que a gente vai estudar. Então, tá aqui, retículo endoplasmático. Como vocês podem observar aqui no destaque, ela foi toda pintada em amarelinho e ela é uma organela que ocupa a maior parte do volume celular. Então, você vê aqui que, na verdade, existem dois retículos. Tem o retículo endoplasmático granuloso, como você pode ver aqui no nome. Antigamente ele era chamado de rugoso, mas a gente prefere dizer granuloso. Tanto é que a gente abrevia como REG, de retículo endoplasmático granuloso. E ele tem esse nome porque ele tem ribossomos aderidos. Então, quando ele é observado ao microscópio eletrônico, você vê uma série de grânulos, que são os ribossomos. E aí aproveita para reparar que você tem na célula tanto o ribossomo que está livre, soltinho no hialoplasma, quanto ribossomos que estão aqui, ó, aderidos ao retículo. E você tem essa parte aqui, ó, que não tem ribossomos aderidos, e aí por conta disso ela é chamada de retículo endoplasmático não granuloso. Antigamente a gente chamava de liso, tá bom? Embora a gente prefira hoje esse outro nome maiorzão, mais modernoso. E repara que ele é uma rede de canais delimitados por membranas e estes canais estão todos delimitados. Por conta disso, a gente vai dizer que a função desse retículo é sintetizar, armazenar e transportar substâncias. Então, três verbos aqui para você, ó. Sintetiza porque ele produz alguma coisa. Como é uma rede de canais, ele pode guardar essa coisa lá, então ele armazena. E como esses canais estão todos interligados, você tem o terceiro verbo, ele transporta. Então ele sintetiza, armazena e transporta substâncias. Quais substâncias? Daí fica para depois. Só quero aproveitar essa imagem que eu gosto muito para te mostrar aqui, ó. Você está vendo o retículo endoplasmático granuloso aqui, o não granuloso aqui, e aqui você está vendo uma parte do núcleo. E aí eu queria que você percebesse que o envoltório nuclear é nada mais, nada menos do que uma parte do retículo endoplasmático granuloso. Então é como se uma parte do retículo tivesse se especializado em separar o material genético da célula do restante. E aí então ele acabou dando origem a esse envelope nuclear. Bom, mas vamos falar do retículo, que é o foco aqui. Então, o retículo endoplasmático granuloso. É só você pensar assim, ó, ele tem esse nome porque ele tem ribossomo, não é? Aí você pensa, ribossomo faz o quê? Bom, ribossomo sintetiza proteína. Então, fechou. Retículo endoplasmático granuloso, REG, sintetiza, armazena e transporta proteínas, que é, né, uma coisa super, ultra, mega importante para a célula. Então, tá aqui. Então, já foi o granuloso. Agora, então, o nome retículo endoplasmático liso é um nome mais antigo, mas eu gosto bastante porque ele te ajuda a lembrar o que esse retículo faz. Liso. Pensa aqui, ó, li, te lembra de que molécula? Tem que te lembrar de lipídio. E aí pronto, fechou também. Então você vai falar, bom, retículo endoplasmático liso sintetiza, armazena e transporta lipídios. E aí você guarda desse jeito. Mas lembra que a gente prefere falar retículo endoplasmático não granuloso, tá bom? E aqui então eu pus alguns exemplos de lipídios, né? Os triglicerídeos, fosfolipídios, esteroides. E pus aqui para você mais umas informações. Por exemplo, as gônadas são órgãos com retículo endoplasmático não granuloso bastante desenvolvido. Por que isso? Lembra que gônada é testículo e ovário. E os testículos e os ovários produzem os hormônios esteroides. Então, eles produzem testosterona, progesterona, estrógeno. Esses hormônios são todos lipídicos. Então, percebeu a relação? Se você tem órgãos que produzem hormônios lipídicos, eles precisam ter essa organela bastante desenvolvida, porque dentro da célula, o local responsável por sintetizar, armazenar e transportar lipídio é o retículo endoplasmático liso. Só que o HEL, ele tem uma outra função que você precisa deixar anotado aí, ó. A outra função é degradar álcool e substâncias tóxicas e certas drogas. Então, eu estou pensando em medicamentos, tá? Não só drogas ilícitas, as lícitas também. Então, essa é uma outra função e por isso que essa organela é bastante abundante no fígado, porque o fígado é o nosso órgão responsável por degradar essas substâncias. Então, eu acho que vocês já ouviram dizer, né? Uma pessoa que bebe muito, ela pode desenvolver câncer no fígado.
ou cirrose, que são doenças que acometem o fígado, porque é esse órgão que tem a função de degradar o álcool. E agora você sabe em qual organela isso acontece? No réu. E aí assim, é isso. Então esse vídeo era só pra gente falar sobre retículo, mas eu coloquei uma questão aqui no final que eu gostaria de discutir com você se você tiver com tempo. Essa questão aqui da FGV, maravilhosa. Ele fala assim para você, ó, o uso constante de drogas psicotrópicas, como por exemplo o álcool, pode fazer com que o usuário desenvolva tolerância à droga, de tal modo que sejam necessárias doses cada vez maiores para que o efeito seja obtido. E isso é verdade, e ele quer saber a explicação biológica para isso, uma observação aqui. Isso não acontece só para o abuso de álcool, pode ser abuso de medicamentos, por exemplo. Então, às vezes uma pessoa, todo dia ela toma uma Neosaldina, por exemplo, para tirar a dor de cabeça. Vai chegar uma hora que ela vai tomar esse comprimido e não vai mais nem fazer efeito, ela precisa de mais do que um. Porque, de certa forma, o corpo se adapta, né? Então, o corpo dela ficou tolerante àquilo. Como é que é essa história da tolerância? E aí, essa questão é bonitona. Só que eu não vou te esperar, então eu quero que você pause o vídeo para que você possa ler direitinho e responder. Então, eu já vou responder aqui. Então, olha aqui, ó, o que acontece? Nas células, as organelas são super dinâmicas, então cada célula é de um jeito. Tem célula que vai ter uma organela super desenvolvida, e às vezes em outra célula, aquela mesma organela é pouquinho desenvolvida e tal. Então a quantidade de organela e o tamanho varia de célula para célula, depende da função da célula. Então você está olhando aqui, ó, ele está falando de célula do fígado. O fígado é o órgão especializado em degradar essas coisas. Você sabe que a organela que degrada essas coisas é o réu. O nome bonitinho para retículo endoplasmático liso é o réu. Quer dizer, não é um nome, né? Nossa abreviação aqui na nossa brincadeira. Então você sabe que, olha, nessas células, essa organela vai estar bastante desenvolvida, porque a função dessa célula é degradar a substância tóxica. Então tá aqui, ó, o retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, nome moderninho, se apresenta bastante desenvolvido. E aí esse processo pode contribuir para diminuir a eficiência de alguns medicamentos, como os antibióticos, porque essa organela vai degradar substâncias tóxicas de um modo geral, sejam medicamentos, seja o etanol. Faz sentido para você pensar que, por exemplo, se eu sou alcoólatra, bebi muito a minha vida inteira, eu vou ter nas células do meu fígado muito retículo endoplasmático liso. E aí vamos supor que eu vá fazer uma cirurgia e eu vá receber uma anestesia. Eu vou precisar de dose maior dessa anestesia, porque eu tenho tanto réu que ele vai degradar tão rapidamente essa anestesia que eu vou acordar da anestesia mais rápido. Então eu precisaria de uma dose maior. Entendeu a ideia? É claro que existe um limite para essa degradação, né? O problema é que no abuso dessas substâncias, a gente ultrapassa o limite que o nosso corpo e as nossas organelas, de um modo geral, têm para poder lidar com isso. E aí as células podem, de fato, morrer e a pessoa pode, de fato, desenvolver uma hepatite, uma cirrose ou um câncer por conta disso. Beleza, gente? Então, até já!